Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando aqui continuidade nos nossos estudos das Sagradas Escrituras. Hoje, falando de um assunto que é, assim, delicado, mas também necessário para a sequência aqui do que nós temos falado. Impuros para o sacerdócio, nessa linha de homem chamado por Deus, os requisitos, qualificações, e não só falando aqui de um ministro, mas chamando a atenção também para as nossas vidas como templos do Senhor, como nós vamos ler aqui Neemias, no livro de Neemias, eles reparando os muros, o templo, aquela restauração, aquela reconstrução, e vemos que tudo estava sendo colocado em ordem, principalmente as pessoas, para que aquela obra fosse concluída. E aquilo, claro, que aconteceu literal, a cidade sendo reconstruída ali, Jerusalém e tal, o templo, mas isso apontava também para hoje, espiritualmente, o que nós estamos vivendo, que tem acontecido conosco, nessa reconstrução, nesses dias que nós vivemos, em que Deus enviou mais uma vez o ministério de Elias para restaurar todas as coisas, para colocar o altar em ordem, para colocar a casa de Deus em ordem, as nossas vidas em ordem, para que pudéssemos alcançar então a conclusão, Deus concluir essa obra nas nossas vidas, este arrebatamento, essa transformação de corpos e, claro, tudo mais que vai vir logo adiante. Mas eu quero então chamar aqui as vossas atenções, iniciando então aqui a leitura, e vou fazendo os comentários. Aqui eu coloquei esse tema aqui em cima, registro sacerdotal. Os irmãos vão perceber aqui ao longo da leitura o motivo. Você pode pegar esse capítulo 3 de Neemias e ler todo esse capítulo, vai citando os reparos que estavam sendo feitos, cada tribo aqui, cada grupo de pessoas que foi dividido ali, por exemplo aqui, depois dele os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani, junto a ele Assabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Então, de acordo com os distritos, de acordo com os grupos que estavam naqueles distritos, naquelas regiões, se faziam ali os reparos. Pode ler aqui com calma, com atenção, para ir acompanhando aqui, vai citando os nomes, Então nós temos levitas, como eu li ali em cima, temos os servos ali do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, da torre que ali sobressaía, homens de Tecoa, os sacerdotes também ali envolvidos, fazendo os reparos. Então, todos os grupos de pessoas, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Aí nós temos aqui esses homens aqui também já fazendo as suas moradias. Aí aqui depois Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo, dos comerciantes. Então, todos os grupos de pessoas ali, sacerdotes, ourives, comerciantes, levitas, servos no templo, todo mundo envolvido na reconstrução, nos reparos. Certo. Quando chegamos em Neemias capítulo 7, aqui nós observamos o ponto principal que eu quero chamar a atenção,
e onde eu tirei a base aqui para trazer este assunto. Os irmãos podem ler aqui o capítulo completo, mas vejam bem, depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Então, o critério aqui que estava sendo usado, né, por Neemias, a integridade, temente a Deus. E eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E aqui ele foi dando ali orientações, né? Aí tinha ali os porteiros, moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente de suas casas. Então, cada um aqui estava sendo posicionado nas respectivas funções, né? Estava havendo ali ordenanças, né? O povo sendo posicionado ali de acordo com as funções. Agora chega no ponto, né, aqui ministerial, né? O ponto ministerial agora. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Então, Deus colocou no coração dele, né, reunir, né, todas essas pessoas, e ele encontrou o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, né? Voltar do cativeiro. Então, certo. Agora ele está ali com o registro, né, na mão, o registro genealógico com o nome de todos esses que voltaram, né, desses que foram ali os primeiros a voltar e tal. E o que vai acontecer? Vai ser encontrado ali sacerdotes que não estavam com seus nomes ali no registro. Vamos acompanhando. Estes são os nomes da província, estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Então ele está aqui com o registro na mão e vai ler nome por nome quais eram os que voltaram do exílio da Babilônia. Que voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua própria cidade. Aí começa, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias e tal. Tá, vai lendo lá até o verso 63, aí todos aqueles nomes. Eu já trouxe aqui já logo no verso 64, porque aí, irmãos, vejam bem, acontece o quê? Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Então, nessa consulta ao registro genealógico, foram considerados impuros para o sacerdócio, porque não conseguiram achá-los, né, nos registros. O que aconteceu? O governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. Então, foram considerados impuros para o sacerdócio. Então, até que houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim, foi determinado que eles não comessem das ofertas santíssimas. Que grande lição nós já podemos tirar aqui. Nesse quadro que está acontecendo, que aconteceu ali com Israel naqueles dias, naquela época, que é semelhante ao que tem acontecido
nos grupos da mensagem hoje, muitos sofrendo este impacto que Deus tem trazido através de um despertamento, tanto de assuntos que são, vamos dizer assim, rudimentares, quanto de assuntos de coisas futuras, enfim, todas as partes da palavra que são necessárias, toda a palavra de Deus que nós precisamos, e isto tem causado um abalo em todas as estruturas, em todos os sistemas, tem feito realmente, tem sacudido, desde o indivíduo a grandes igrejas, e nós temos visto que essa mesma situação tem acontecido nos nossos dias. Muitos sido considerados impuros para o sacerdócio diante desta peneira, desta consulta que tem acontecido, diante deste pente fino que tem acontecido, desde o pastor até o porteiro, desde o sacerdote até o zelador, com todo mundo. Então, repetindo, eu não estou chamando atenção só para o sacerdote aqui, para o ministro, claro que é aqui o foco principal, mas também nos levando a examinar a nós mesmos se não temos sido encontrados impuros para lidar com as coisas de Deus, porque a sua palavra é sagrada, as escrituras sagradas, as coisas de Deus são sagradas, estamos lidando com fogo e, haja vista, muitos têm se queimado com isso. Por quê? Não têm atentado para a seriedade da coisa. Então vamos seguindo aqui, casamento e divórcio. Como eu disse, meu assunto não é aqui casamento e divórcio, mas tem alguns parágrafos aqui que eu preciso usá-los. Parágrafo 92. Tudo no céu ainda está em ordem. Todas as estrelas, as galáxias, o sistema solar, tudo está perfeitamente em ordem. Então, voltando aqui nos textos que eu trouxe de Neemias, tudo o que estava acontecendo aqui devido ao fato de eles colocarem ordem, estabelecer a ordem, principalmente nas pessoas, trouxe o resultado que estava sendo alcançado aqui nesse sucesso dos reparos, na reconstrução dos muros, das cidades, das casas, como nós vamos vendo aqui na leitura. Mas o que foi preciso ser feito? Ordem. Sem ser colocada em ordem, sem a principal parte aqui de tudo, aqui o sacerdócio principal, como que Deus desceria nesse templo, como Deus agiria no meio deles novamente, sem essa parte aqui estar em ordem, de maneira nenhuma. Então, já começa por aqui. Se um deles se movesse, isto interromperia o programa inteiro. Ou seja, um homem que não estava nesse registro, atuando como sacerdócio, isto interromperia o programa inteiro. É como Uzias, aquele rei que queria atuar como sacerdote, né? Foi um rei de sucesso,
mas queria também atuar como sacerdote. O que aconteceu? Lepra. Aí vamos seguindo aqui, parágrafo 93. Agora escute. Leia comigo aqui, né? Escute minha voz e leia comigo aqui. O profeta dizendo: está vendo? Uma interrupção estraga o programa inteiro. Agora, quando os seres humanos andavam em continuidade com Deus, com um homem e uma mulher, esta mulher pecou e isto tirou o programa terrestre inteiro da continuidade com Deus. Veja aqui, uma interrupção estraga o programa inteiro. Veja o tamanho da responsabilidade, a gravidade que é aqui a situação. Um homem fora de lugar, uma pessoa que não tem chamado, tudo isso estraga o programa. Aí nós vemos muitas vezes a igreja sofrendo com enfermidades, com tantas coisas, o Espírito Santo ali preso, sem poder agir na igreja, sem poder agir ali. Por quê? Aí o profeta diz: uma palavra acrescentada a este livro, ou uma palavra tirada dele, tira um cristão da continuidade com Deus. Tira uma igreja da continuidade com Deus. Tira uma família da continuidade com Deus. Então, desde o indivíduo, a uma família, a uma igreja, é tirada da continuidade com Deus se acrescentar ou tirar algo dessa palavra. Aí o profeta diz: todo crente pode ser lançado fora por não aceitar toda a palavra de Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Todo crente pode ser lançado fora por não aceitar toda a palavra de Deus. Então, estamos lidando aqui com uma parte que é importante, que é necessária, mas nós precisamos ficar com toda a palavra de Deus. Toda. Porque se ficamos apenas com parte, então pode ser lançado fora. Aí agora já lá no parágrafo 221. O profeta falando aqui não há ministro que possa se casar com viúva, ele vem aqui e cita Levítico 21 e Ezequiel 44. Eu vou ler aqui essas duas escrituras, pelo menos, não o texto todo, mas parte do texto. Você pode ler tudo aí, com calma, com atenção. Mas eu quero chamar a atenção aqui neste ponto. O profeta falando aqui, e aqueles são os filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus. Quero chamar a atenção para isso aqui, manuseavam o fogo de Deus. Ministros, pastores, qualquer ministro, evangelista, mestre, o profeta, o apóstolo, todos esses estão então lidando com fogo, a palavra de Deus. Agora, claro que aqui principalmente o pastor, que é esse sacerdote hoje ali, aquele sacerdote ali, tipificando hoje o pastor que lida com isso, mas cada homem que lida com a palavra de Deus, que ministra a palavra de Deus, ele está manuseando o fogo de Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso, para essa responsabilidade. E aí o profeta vai falando aqui, eles não podiam se casar com outra mulher, uma mulher que tivesse sido tocada por um homem, mostrando em um tipo aqui
e explicando, né, que a Igreja do Deus Vivo é puramente inadulterada, a palavra de Deus, e não uma denominação que foi manuseada pelo homem. Quando nós aproximamos aqui, então, Levítico capítulo 21, leis para os sacerdotes, então, a lei, falando de leis, disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos sacerdotes. E aqui você vai lendo, são vários regulamentos, né? Ordenanças de Deus, requerimentos aqui para os sacerdotes, desde de não rapar a cabeça, nem aparar a ponta da barba, são vários requisitos aí. E, inclusive, veja que esse aqui que é muito importante, que vale a pena a gente realçar aqui, serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Aí, meditando nesse versículo 6 aqui de Levítico 21, o quanto, principalmente nesses últimos tempos, tem sido profanado o nome de Deus, através de quem? Dos sacerdotes aí, dos chamados sacerdotes que professam fazer parte, crer na mensagem, que professam crer no profeta, não só por esses ministros, mas também pelos membros, pelos indivíduos. Claro que a responsabilidade maior aqui é para esses sacerdotes, porque o que Jesus disse para eles serem santos ao seu Deus e não profanar o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus. Serão santos. Então, e isso, claro, concordando com o que Paulo fala lá, né, para o pastor ser irrepreensível. Então, irmãos, nós já vemos aqui uma desobediência, grande parte dos homens que estão lidando com a palavra de Deus hoje. Eu estou falando dos homens que diz que crê na mensagem. Estou aqui considerando aí o mundo religioso, denominacional, não, estou falando do contexto, do cenário da mensagem. E aí, por isso, nós estamos vendo esse julgamento aí acontecendo, essa mortandade espiritual. Por quê? Estão profanando o nome de Deus. E isso não fica barato. A conta chega. Já chega aqui. Aqui mesmo já tem consequências acontecendo. Claro que, como a maioria das pessoas estão mortas espiritualmente, não percebem. Diz aqui no verso 7, não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada de seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. A mulher que ele tomar terá que ser virgem, não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo, assim ele não profanará sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Então vai dizendo aqui mais requisitos aqui, mais exigências de Deus aqui, e você pode ler aí na sua casa. Veja essa citação aqui da mensagem, possuem todas as coisas. Os irmãos, então, observaram aqui bem atentamente a questão, não profanarão o nome do seu Deus, né? Do que eu chamei as vossas atenções. Aí vamos seguindo aqui. Possuem todas as coisas, essa aqui tradução de Goiânia, 6 de maio de 1962. Parágrafo 38 em diante.
Agora nós conhecemos a história de Abraão e o que aconteceu. Ele havia sido chamado para um lugar de obediência, né? A obediência. Ele havia sido chamado para fora de sua terra, a terra dos caldeus, a cidade de Ur, onde ele havia estado com seu pai e seu povo. E aquilo é embaixo no Vale de Siná, provavelmente uma terra rica e fértil. E Abraão, como entendemos, não era uma pessoa especial na visão do mundo. Em outras palavras, ele não era um rei ou um monarca, né, um potentado. Ele era simplesmente um homem, e ele havia se casado com sua meia-irmã, que era Sara, e provavelmente se casou com ela quando era ainda uma jovem mulher. E Deus o chamou na idade de 75 anos para uma vida de serviço e também incluiu sua esposa. Bem aqui nós poderíamos começar. Eu creio que quando Deus chama um homem para o serviço, se ele é um homem casado e tem esposa, ele chama sua esposa com ele, porque os dois são um. Veja que interessante isso. Aí o profeta vai dizendo aqui, né, mais abaixo, quando Sara riu ali na presença de Elohim, e Deus não matou Sara, não eliminou Sara, porque ela era parte de Abraão. É um quadro maravilhoso isso, e é interessante nós observarmos aqui o profeta falando, né, quando o homem é casado, então para ser um pastor, esse homem, né, precisa ser casado. O profeta dizendo aqui que Deus chama sua esposa com ele. Então, se esse homem tem um chamado de Deus, tem um ministério dado por Deus, e nós vamos ver aqui que Deus escolhe este homem, pré-ordena este homem, predestina ele para fazer determinado serviço, determinada obra. Antes mesmo dele nascer, Deus o chama para aquilo. E o profeta nos dizendo que Deus chama então sua esposa com ele, porque os dois são um. Agora em Ezequiel, irmãos, 44, eu vou começar aqui a partir do verso 5, mas você pode ler também todo o capítulo. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Então, eu li lá em Neemias, era reparação, reedificação ali do templo físico, da cidade física, das casas ali, das moradias físicas, mas também estava acontecendo na vida daquelas pessoas, sendo colocada em ordem. E aí Deus aqui através de Ezequiel chamando a atenção, né, para todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. E hoje nós somos o templo de Deus. Então nós vamos vendo esses dois lados. Nós, este templo, também olhando para a condição desses sacerdotes que nós temos escolhido, né? Esse pastor que você escolheu para te guiar aí até o rapto, que eu escolhi, qual é a condição dele? Vamos vendo aqui pelas escrituras. Será que são impuros para o sacerdócio? Então vamos acompanhando. Diga à rebelde nação de Israel, essa nação desobediente, diga a essa igreja hoje, a essas igrejas chamadas da mensagem hoje, igrejas rebeldes, poderíamos trocar aqui, né? Essas igrejas rebeldes, vamos trazer isso para os nossos dias hoje, porque lá aconteceu literal com eles, Israel, essa igreja natural,
E hoje tem acontecido com esse Israel espiritual, com essa igreja chamada da mensagem. Mas é o que diz o soberano, o Senhor: já bastam suas práticas repugnantes. Deus tem dado um basta, irmãos. Por isso, tantas coisas aí têm acontecido, tantas coisas têm vindo à tona, porque Deus tem dado um basta. Deus tem dado um basta devido a essa profanação, devido a práticas repugnantes nas chamadas igrejas da mensagem. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração. Veja, irmãos, circuncisos no coração. E fala também na carne. Eu quero chamar a sua atenção aqui nesse verso 7 também. Incircuncisos no coração. Nós sabemos que a circuncisão para nós, o batismo do Espírito Santo na nossa alma, esse novo nascimento, tudo isso aponta para o que era a circuncisão lá para eles. Veja que interessante, incircuncisos no coração. Quer dizer, o que são hoje esses estrangeiros? Trouxeram estrangeiros e circuncisos no coração. No que se aplica isso hoje para nós? Essa Israel espiritual. Esses ministros que não nasceram de novo, que não são batizados com o Espírito Santo, que nem sequer tiveram uma experiência com Deus, que não passaram pelo Pentecostes nas suas vidas, são estrangeiros, incircuncisos no coração. Por quê? Por um Espírito somos todos batizados, não é o que Paulo disse? E sem ser batizados por esse Espírito, não estão introduzidos no corpo de Cristo. Ora, se não foram introduzidos no corpo de Cristo, são estrangeiros, não fazem parte deste corpo, são incircuncisos. Então Deus diz, além de todas as suas outras práticas repugnantes, que poderia enumerar aí essas práticas, vocês trouxeram estrangeiros e circuncisos no coração e na carne dentro do meu santuário. Então, se já não bastasse as práticas repugnantes, a rebeldia desse povo, trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro do santuário de Deus, para dentro das igrejas. Homens não mais ordenados por Deus, homens não mais chamados por Deus. E o que acontece? Profanam o meu templo, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, assim vocês romperam a minha aliança. Ah, quantas igrejas, quantas pessoas romperam a aliança com Deus, profanando o templo,
fizeram das igrejas comércio, fizeram das igrejas tudo menos um lugar onde se adora a Deus em espírito e em verdade. Romperam a aliança, totalmente fora de ordem, onde o objetivo não é mais a preparação para o arrebatamento, atingir a plenitude, a estatura do varão perfeito. Veja a gravidade do assunto, irmãos. Espero que vocês estejam assimilando a gravidade do assunto. Em vez de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Então, Israel chegou a uma situação de tanto desleixo, de tanta perca de sensibilidade das coisas de Deus, que eles estavam encarregando a estrangeiros para fazer. Pensa, irmãos, pensa uma nação como Israel, que tinha toda aquele companheirismo com Deus, que tinha um profeta como Moisés, que trouxe para eles os mandamentos, as leis de Deus, tudo, chegaram a um ponto de terceirizar. Não é o que as pessoas estão fazendo hoje? Terceirizando a sua fé, terceirizando as suas vidas espirituais. Não é o que as pessoas estão fazendo? De uma forma lamentável. É o que as pessoas estão fazendo hoje. As pessoas estão deixando nas mãos de outros a sua salvação, seu arrebatamento. Não estão se preocupando mais com as coisas de Deus da forma que deveria. Chegaram a um desleixo total. Então veja aqui que situação que essas pessoas chegaram. Assim diz o soberano, o Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo para trás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Então, irmãos, a conta chega. Tem chegado já para muitos, como nós sabemos, o Filho de Deus paga aqui. O Filho de Deus paga aqui. Existe arrependimento, existe perdão. Claro, tudo isso é levado em consideração, mas sofrerão as consequências de sua iniquidade. Veja, os levitas que tanto se desviaram de mim, desviaram, distanciaram, quando Israel se desviou e vaguearam para longe de mim. Aí veja, mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano, o Senhor. Aí veja,
Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Veja que coisa, irmãos. Como que é sério. E chega no verso 15. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, palavra do soberano Senhor. Então, nesse cenário todo, ainda sobrou alguns, que foram fiéis a Deus. Nesse cenário todo de hoje, irmãos, ainda sobrou alguns que têm sido fiéis. São poucos, mas sobraram. Aí você vai seguindo aqui a leitura, Deus vai trazendo aqui seus requisitos aqui, suas exigências, podem ir lendo aqui, são semelhantes lá a Levítico 21 e pode ir acompanhando então essa leitura, até o verso 31. As várias ordenanças de Deus ali para eles. Mas eu já vou seguindo aqui para ganharmos tempo. Você pode ler aí com calma na sua casa. Essa citação aqui da mensagem a ele ouvir, veja bem, importante essa citação, preste atenção aqui no que o profeta está dizendo. Parágrafo 29 em diante. Sabe, nosso Senhor, ele age no campo humano. Às vezes ele trata com grandes grupos de homens, às vezes trata com poucos. Nós temos registrado que certa vez ele tratou com 500 após sua ressurreição. Então temos onde ele tratou com 70 e com 12, até mesmo com 3. E então temos época em que ele trata com apenas 1. É isto que faz ser Deus para mim. É porque ele é a humildade. Eu tenho tido o privilégio de viajar muito e tratar com grandes homens. Então vamos ver aqui. Quando eu encontro um homem que tenta ser grande, você sempre pode classificar aquele homem. Ele não é muita coisa. Um grande homem tenta te fazer pensar que você é que é o grande. Mas um homem que deseja ser grande, se você simplesmente o afugenta até o fim, você descobrirá que é um bobo presumido. Agora, eu não digo isto de maneira vulgar. Um grupo de irmãos metodistas que acabou de receber o Espírito Santo veio à minha igreja e onde eu pastoreava e eles eram grandes homens. Moraram lá em Indiana e eles disseram, preste atenção. Irmão Brana, depois que recebemos o Espírito Santo, nós temos alguns livros. Disseram, nós devemos nós esperar no Senhor e procurarmos o Senhor para nos dizer sobre o nosso ministério? Eu disse, não faça isso de modo algum. Vamos lá. Ele disse, bem, o livro diz... Eu disse, ora, espere um minuto, irmão. Se você alguma vez tomar um homem que é tão zeloso, que sempre está desejando fazer algo, Deus não pode confiar nesta pessoa. Se você observar na Bíblia, os homens que Deus usou eram homens que estavam tentando se afastar de tudo isto. É este que Deus usou.
Aí o profeta vai dar exemplo, né? Paulo, Moisés e outros, tentando correr da própria causa. Se um homem dá ao homem algo para fazer e ele fica tão zeloso daquilo, a primeira coisa que você sabe é que ele fica inchado. Irmãos, vou ter que parar aqui para fazer um comentário rapidinho. Muitos homens têm tomado essa parte da escritura de igreja local, soberania da igreja, pastor local, para cumprir o desejo dos seus corações de serem pastores, de serem ministros, de serem líderes, de terem uma igreja. Então, preste atenção nisso que o profeta está dizendo aqui. Normalmente, se você alguma vez tomar um homem que é tão zeloso, que sempre está desejando fazer algo, Deus não pode confiar nesta pessoa. Irmão, se Deus não pode confiar nessa pessoa, eu posso? Você pode? Então preste atenção nisso. Se você observar na Bíblia, os homens que Deus usou eram homens que estavam tentando se afastar de tudo isto. É este que Deus usou. Irmãos, você sai de uma igreja, vai para outra, ou você está desejoso no seu coração para ver a obra de Deus acontecer, seja na igreja que está começando, na que está continuando, enfim. Para que isso aconteça, tem que ser um homem que Deus use. Então, estamos vendo aqui o profeta nos ensinar, nos mostrar que os homens que Deus usou eram homens que estavam tentando se afastar de tudo isto. Aí temos os exemplos. Paulo, Moisés, tentando correr da própria causa. Deus os escolheu antes deles nascerem para isso, para essas causas, né, que cada um foi chamado, mas eles nunca, durante suas vidas, estavam lá, como o profeta usou aqui a palavra zeloso, né, para ser aquilo ali, correndo atrás daquilo ali de todas as formas. A primeira coisa que você sabe é que ele fica inchado, mas se um homem não quer tal coisa, talvez Deus possa usá-lo por algum tempo, de algum modo, se você simplesmente puder tirar algo dele. Mas o homem que geralmente quer ir, detonar o mundo e dilacerá-lo, geralmente Deus não pode confiar nele porque ele mesmo deseja fazer aquilo. Agora vem o entendimento aqui do porquê o profeta diz que Deus não pode confiar nesse homem. Porque quando o homem está correndo o tempo todo atrás disso, ele, irmãos, ele vai fazer a obra. Não é Deus que vai fazer a obra. Ele não vai permitir Deus operar através dele, porque tem que ser da maneira dele. O eu, o ego ali inflado, o seu orgulho, a sua falta de humildade, ele não vai ter humildade para ouvir ninguém, muito menos a Deus. Porque ele acha que conhece demais. Então, Deus chama atenção para esse homem, ele não vai ser pequeno o suficiente para que Deus o use, para que Deus opere através dele. Por isso, normalmente, os homens que Deus usou, por serem homens que não estavam atrás dessas coisas,
Então Deus pôde tomar estes homens e fazer aquilo que Deus queria fazer. É muito simples de entender isso, irmãos. Veja como fica claro. Se um homem não deseja ir, então Deus tem quase que empurrá-lo àquilo. Esse é o tipo do homem que Deus geralmente usa nas Escrituras. Que coisa, irmãos! Veja como foi com Moisés. Deus teve que empurrar Moisés para fazer aquilo, mas aí Deus teve toda a liberdade para usar Moisés da forma que ele queria. Veja Paulo. Paulo indo numa direção completamente oposta ao que era o que Deus iria usá-lo. E assim nós poderíamos ir citando vários outros, né? O próprio profeta William Branham falando aqui por experiência própria. Tanto que o irmão Branham correu disso, o irmão Branham queria ser até boxeador. Nunca passou pela cabeça do irmão Branham de ser profeta, de ser pregador, de ser ministro, de ser pastor, de ser evangelista. Nunca passou isso pela mente dele. Ele não cresceu. Mas você pode pensar, mas o irmão Branham viveu num lar que o pai era fabricante de uísque e tal. Mas ele podia ter nascido num berço cristão. Que, como diz o profeta aqui, este é o tipo do homem que Deus geralmente usa nas Escrituras. Um homem que Deus quase que empurra ele àquilo. Porque esse homem não deseja ir, não passa pela cabeça dele de ser aquilo, de fazer aquilo. Aí Deus tem toda a liberdade de pegar e moldar aquele homem, de treinar esse homem. Veja Davi estava lá pastoreando suas ovelhas. Aí vem essa escritura que é muito importante para mim citar para os irmãos logo em seguida ao que o profeta diz aqui. Agora veja essa escritura de Jeremias, capítulo 1. Pode ler ela toda também, eu vou ler aqui só alguns versículos. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E aí, aqui eles foram levados para o exílio, vai citando aqui, né, durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Agora vem a chamada de Jeremias. Veja, irmãos, que ponto aqui importante. Verso 4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Eu quem, né? Deus. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. É a escolha de Deus, irmãos. Escolha de Deus e não da pessoa, não do homem e não da própria pessoa. Nem a pessoa escolheu aquilo. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Veja o quanto isso é forte, quanto isso é profundo. Então, irmãos, nós não podemos deixar com que a necessidade de ter um pastor local venha formar pastores na marra. Não é porque não é porque existe, claro, sim, é escriturístico, é uma parte da escritura que nós precisamos cumprir, mas não se pode pegar a escritura e querer cumprir ela na marra.
Porque nós temos as pessoas que já têm aquela tendência de querer ser algo que eles não são, mas já se aproveitam das escrituras que lhes convém, então querem aplicar aquilo. E nós não podemos ser, pessoas com conhecimento superficial, faltos de revelação, e querer aplicar as escrituras na marra, querer ali juntar as pecinhas, né, o quebra-cabeça, uma peça que não encaixa ali, nós tentarmos encaixar aquilo à força para que o quadro seja completo. Temos que deixar a coisa acontecer conforme a direção do Espírito Santo. Deixar os dons de Deus encontrar os seus lugares, como o profeta pregou. Porque isso naturalmente vai acontecer. Porque está escrito, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E ponto. Agora, essa necessidade de cumprir essas partes da palavra de Deus não pode nos levar a agir com insensatez. E querer aplicar e cumprir as escrituras ali, mas sem o Espírito Santo. Vai ser só a palavra, mas fora de ordem a mesma coisa. Então vamos seguindo aqui. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Tá vendo, irmãos? Aqui, o homem, Deus falando com ele, que escolheu ele antes de formar o ventre, e qual que é a reação dele? Ah, Senhor, eu não sei falar, sou muito jovem. Agora, os que Deus não escolheu, não chamou para aquilo, Deus nem falou com ele, ele já está se lançando, já está se colocando ali para fazer aquilo. É totalmente diferente do homem que Deus chama. A gente vê muitos se projetando para aquilo, fazendo todo fazendo todo o plano ali, toda a estratégia, tudo conforme que coopere para que se alcance isso. E muitos alcançam, só que não por esse caminho aqui. Então, o Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Então tá aqui, irmãos. Nós temos, né, ainda hoje, preconceito aí de homens mais velhos, né, pastores mais velhos, em relação aos jovens que Deus usa, né, que Deus levanta. Mas está aqui, Deus usou um Jeremias, Deus chamou um Jeremias ainda jovem. O próprio Jeremias aqui, falando com Deus, né, ainda não sei falar, ainda sou muito jovem, mas Deus o escolheu. E agora? O que vamos dizer? Deus escolheu ele, mesmo sendo jovem. É melhor você com o jovem escolhido por Deus, usado por Deus, do que com um velho aí experiente que não foi chamado por Deus, que não está sendo usado por Deus, ou talvez foi chamado, mas já passou também o tempo, né? Como aconteceu com Moisés. Deus terminou com ele e continuou com Josué.
tem esse lado também. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então, o que saiu da boca desse homem não era dele, mas era Deus, o que Deus colocou na sua boca. Veja que quadro maravilhoso, né? Um homem que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus separou e designou para profeta. Tá aí como que a coisa acontece da parte de Deus. Aí vem aqui uma citação, mensagem Que é isso na tua mão, pregada em 11 de junho de 1955, a partir do parágrafo 49, e essa citação aqui já é da voz de Deus. Diz assim: agora, se vocês virem, amigos, para começar, quero que entendam isso muito bem, que dons e vocações são sem arrependimento. Isso é o que causa o problema. Então, existem muitas pessoas que têm os dons por isso, chamando atenção para esses sacerdotes impuros, esses ministros impuros para ministrarem. E muitos irmãos, muitos, ou a maioria, tem dom, mas lembrem-se que dons e vocações são sem arrependimento. Então, muitos, como eu li lá em Ezequiel 44, né, Deus, através de Ezequiel, chamando a atenção de Israel, rebeldes, colocando estrangeiros para lidar com o fogo de Deus, para lidar com as coisas sagradas de Deus. Não tente personificar nada, apenas seja o que você é no reino de Deus. Irmão, Deus te chamou para ser um levita, seja um levita. Não vá mexer com ministração. Deus te chamou para ser o zelador, seja o zelador. Como eu não canso de me dizer, o corpo de Cristo não é só pregar no púlpito, não, irmãos. Tem muito trabalho. Tem muita coisa a ser feita. O nosso corpo, nós temos os membros que aparecem, mas nós temos órgãos vitais que ficam lá escondidinhos. Nosso coração, nossos rins, fígado, pulmões e etc. Aí aqui o profeta dizendo: se você é um dedo, seja um dedo. Se é um nariz, seja um nariz. Olho, seja olho. Espero que meu dedo nunca decida não ser dedo pelo fato de não ser olho. Isso certamente me colocará fora de atividade por um tempo. Então é assim. Todos devemos nos posicionar e seguir em frente, mas o grupo todo, junto, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que seja. Irmãos, o importante é você, eu, fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que seja. Eu desejo e creio que sou parte do corpo. Isso para mim, irmão, isso para mim não tem preço. Agora, as pessoas pensam que sendo olho, sendo nariz,
vai ser mais do que o outro, vai ser mais importante. Pense em ser parte do corpo. Você, sendo parte do corpo, você estará posicionado, você estará executando alguma função. Nisso você pode ter certeza, não existe nada no nosso corpo à toa aqui. Cada célula tem uma função. Agora, mostra que dons e vocação são sem arrependimento. Vejam Jesus, ele foi a semente da mulher desde o jardim do Éden, ele nasceu filho de Deus, Moisés era uma criança formosa quando nasceu e ele nasceu para ser um libertador. E ele não tinha como evitar o fato de ser profeta. Veja, aqui o profeta vai estar Jeremias, onde eu li, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Então, o profeta está citando aqui o Moisés. Ele não tinha como evitar o fato de ser profeta. Então, veja bem, irmãos. Nós temos que pensar, analisar, ouvir isso que o profeta está dizendo. Você já nasceu pré-ordenado para alguma coisa. Então, se você não adianta lutar contra isso e também você fazer outra coisa, você vai estar ocupando o lugar de alguém, você vai ser um membro fora do seu lugar. Você vai estar fora de posição. E fora de posição é fora de ordem. E o que acontece quando está fora de ordem? Deixa eu voltar lá na mensagem. Casamento e divórcio. Casamento e divórcio, o que acontece? Uma interrupção estraga o programa inteiro. E aqui estava falando de ordem. Tudo no céu está em ordem. Ordem, falando de ordem. Uma interrupção nessa ordem estraga o programa inteiro. Então, meu querido, minha querida, ele não tinha como evitar o fato de ser profeta. Ele tentou fugir, tentou de todas as formas, mas ele não podia evitar. Ele nasceu para ser um libertador. Veja, você já nasceu para ser alguma coisa nessa vida, espiritualmente dizendo, falando. Aí vem e cita mais um. Deus o fez assim em seu nascimento. Vejam João Batista, 712 anos antes de nascer, ele era a voz do que clama no deserto. Foi profetizado que ele ia percussar a primeira vinda de Jesus Cristo. Aí o profeta cita aqui a escritura que eu li, Jeremias capítulo 1. Deus disse a Jeremias, eu te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta antes mesmo de seres concebido no ventre da tua mãe. Agora, vocês têm de crer em predestinação e pré-ordenação, você simplesmente aí está. Dons e vocações são sem arrependimento. É isso que Deus pôs na igreja. Discordo um pouco dos meus irmãos da chuva seródia aí, quanto a impor as mãos, ministrar dons espirituais. Creio que vocês entenderam errado, estão vendo? Isso está bem, não queremos discutir sobre isso. Creio que vocês estão errados nesse ponto. Paulo e Timóteo reconheceram que era isso, que Timóteo era um ministro e um homem que tinha dons. Fazemos a mesma coisa na Igreja Batista e em todas as outras, quando vemos um homem assim. Impomos as mãos sobre ele, mas não para lhe dar um dom espiritual, mas para lhe dar a mão direita de companheirismo e bênção para ministrar com o dom que Deus lhe deu. Então, já esclarece esse ponto também. O homem já nasceu com dom. Aqui, como o profeta está dizendo, dar a mão direita de companheirismo e bênção para ministrar com o dom que Deus lhe deu. Essa é exatamente a diferença. Vejam? Então, se vocês tentam lhe dar um dom, isso é o que o homem faz. E nunca funcionará.
nunca, com certeza não tem sido bem sucedido e creio que nunca será. Está vendo a importância aqui, irmãos? O homem, o que o homem faz, então, voltando a tudo aqui que já foi dito, o homem tentando fazer, o homem correndo atrás daquilo, nunca funcionará. Com certeza não tem sido bem sucedido e creio que nunca será. Aqui é afirmação bem taxativa, né, irmãos? Categórica. Nunca não tem sido bem sucedido, creio que nunca será. Agora, quando Deus tem feito algo, é diferente. Moisés se deu conta de que era Moisés. Deus, como ele o preservou e cuidou dele. E então, quando ficou adulto, ele achou que as pessoas certamente entenderiam, teriam mente espiritual para entender. Então veja, como Deus preservou e cuidou dele. Porque antes dele nascer, ele tinha uma obra para fazer. Deus escolheu ele para fazer aquilo antes mesmo dele nascer. E depois Moisés se deu conta de quem ele era. Agora, irmãos, só para já ir finalizando, vou ler aqui mais algumas escrituras, mas eu creio que já tem ficado claro aqui com isso que eu já trouxe sobre isso que eu estou chamando aqui as vossas atenções. Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Uma escritura maravilhosa, né? Que possa os olhos do nosso coração ser iluminados. Efésios capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então aqui mais uma citação. É sua vida digna do Evangelho? Que pergunta, né? Uma grande pergunta. 30 de junho de 63, tradução de Goiânia, essa daqui. Parágrafo 214. O irmão Boz e os seus estavam formando uma igreja em Chicago. Eles simplesmente tiveram que dar por entregue a igreja de Filadélfia, aquela denominação. Agora, eles estavam falando em conseguir algum sujeito com seu paletó para trás assim, algum doutor em divindade. Eu disse, você está a seu caminho. Se você deseja encontrar um pastor verdadeiro para aquela igreja, consiga um velho e humilde sujeito que dificilmente pode ler seu nome e que seu coração esteja ardendo por Deus. Simplesmente tome esse sujeito. Este é aquele que você deseja conseguir. Alguém que não conhece todas estas coisas. Alguém que não deseja ser um ditador e dirigir e te jogar em todos os tipos de dívidas e tudo mais. Somente lhe dar a palavra de Deus. Este é o tipo de pessoa para se conseguir. Então, resumindo aqui, uma pessoa humilde, uma pessoa que seu coração esteja ardendo por Deus e não para ser alguma coisa, né? Ardendo por Deus. E isso, claro, irá o levar a ser usado por Deus. Mensagem Dores de Parto, também da tradução de Goiânia. Parágrafos 121 e 122. O profeta falando aqui de Maria, quando foi apresentar a Jesus ali no 8º dia e tal. Aí veja bem aqui no 122.
Nenhum homem tem o direito de pregar o evangelho até que ele encontre a Deus no deserto, na sarça ardente. Não há nenhum sistema eclesiástico no mundo qual possa explicar isto. Longe de você. Você estava lá, aquilo aconteceu para você. Não importa o que os sistemas dizem, vocês são testemunhas disto. Aleluia! Sinto como aquele velho de cor do qual estava falando acerca. Então, antes de pregar, antes de ser enviado, nenhum homem tem o direito de pregar o evangelho até que encontre a Deus no deserto, na sarça ardente, até que tenha uma experiência com Deus. Aí ele está apto para ser então uma testemunha de Jesus Cristo. E assim nós vamos encerrando aqui essa escritura, Filipenses capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ficando aqui com esse parágrafo, encerrando nessa pequena meditação, dentro de tudo isso que nós lemos, que eu comentei aqui para os irmãos, que possamos então examinar nas nossas vidas, examinar os nossos líderes, examinar estes homens que nós temos ouvido, que nós temos acompanhado, que nós temos seguido, se estão sendo encontrados impuros para o sacerdócio. De acordo com tudo isso aqui que a Bíblia nos apresenta, e não só na parte natural de requisitos, de qualificações, mas como nós lemos ali na mensagem Dores de Parto. Se esses homens tiveram suas experiências na sarça ardente, com a coluna de fogo, com Pentecostes. Nós, é claro, cada homem que deseja, cada homem então que se propõe a pregar este evangelho, examine, faça essa pergunta então para si mesmo, né? Não só questão de pregar o evangelho, mas cada pessoa como cristão dessa mensagem. O momento que nós vivemos é o momento em que precisamos urgentemente já ter passado por essa experiência da sarça ardente, para que possamos ser encontrados então preparados. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo e até a próxima oportunidade.